Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães de Exceção. Hoje eu vou começar o vídeo falando sobre um tipo de diálogo que eu acho que nós pais devemos introduzir dentro da nossa casa com os nossos filhos. Porque por mais que seja um pouco desconfortável às vezes pra gente, é importante para eles. Eu acho que todo pai e mãe deveria se sentir à vontade para contar para os filhos não só as coisas boas e os acertos que tiveram pela vida, mas também as besteiras que fizeram. E quando você conta uma besteira, então quando você assume um erro para alguém, você cria intimidade com aquela pessoa, né? E quanto mais íntimos nós formos dos nossos filhos, é melhor. Então hoje vamos entender por que é importante que nós pais tomemos coragem e contemos para os nossos filhos, além das nossas vitórias na vida, além das coisas certas que a gente fez, as coisas erradas que a gente também andou fazendo pela vida, né? Porque a gente é pai e mãe e a gente também errou. Para os nossos filhos saberem que a gente teve uma vida. Então a gente tem que contar tudo o que aconteceu na nossa vida. O que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim também. Para os nossos filhos entenderem que a gente também viveu. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que você mais gostou com as mamães e os papais que você conhece. Manda para a sogra, para o sogrão, para os avós. Comente e siga a gente também nas redes sociais. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente poder introduzir esse diálogo dentro de casa com os nossos filhos é tirar essa imagem de pai e mãe sagrados, sabe? O pai nem tanto, né? Porque o pai nunca tem essa imagem de sagrado. Mas a mãe, aí eu vou falar porque eu sou mãe, mas a mãe, essa imagem de mãe sagrada, de que mãe não erra, de que mãe erra tentando acertar, de que mãe faz tudo por amor, sabe? Eu acho que esse tipo de indução, sabe, a criança pensar que você é um ser humano um pouco perfeito, isso pode criar um distanciamento da criança com aquela tua imagem, sabe? Eu acho que assim, somos seres humanos normais, a gente erra, sabe? E a gente nunca pode tentar se colocar, nós pais e mães, superiores aos nossos filhos, sabe? Que a gente fez tudo certo e eles podem fazer coisas erradas, sabe? A gente sempre tem que tentar criar uma identificação com os nossos filhos, sabe? E não uma imagem de superioridade, digamos assim. E tem uma frase ou uma fala, né, que muitos pais colocam, que eu acho que só afasta esse tipo de diálogo quando você quer ficar mais íntimo do seu filho, que é a seguinte fala: na minha época que era bom. Eu vou falar dessa frase porque eu ouvia muito, sabe? Então se você é filho, você já ouviu o seu pai ou a sua mãe falar assim: ah não, mas na minha época que era bom, sabe? Quando você vai contar alguma coisa pro seu pai ou pra sua mãe, me conte nos comentários. E aí eu queria dar um depoimento como filha, né? Quando nós filhos vamos contar para os nossos pais assim, nossos gostos, nossas preferências, né, de lugar, de música, de comida, enfim, qualquer tipo de preferência. E a gente ouve uma frase dessa, sabe? Ah, mas na minha época é que era bom. Isso faz com que a gente afaste de querer ter um diálogo com os nossos pais. E essa frase para nós filhos faz a gente entender que tudo da nossa época de filho é ruim, sabe? E tudo da época dos pais é bom. Faz a gente achar que só na época dos pais que tinha música boa, lugar bom, que os pais só faziam coisas boas. E a gente sabe que não é verdade isso daí, né? E você que é pai e mãe pode me dizer que isso daí não é 100% verdade, né? Ninguém só frequenta bons lugares, nem só teve músicas boas, só conviveu com pessoas boas, só fez coisas certas na vida inteira, né? Eu que sou mãe, nunca vou poder olhar pro meu filho e falar que tudo na minha época foi maravilhoso e que eu só fiz coisas certas, sabe? É óbvio que a gente já foi a lugares errados ou fez coisas que a gente não queria fazer. Então, assim, nossos filhos precisam saber que também existiu esse momento da nossa vida, que a gente errou. E de acordo com a maturidade do seu filho, se você conta os erros que você teve na vida pra ele, né? Se você conta as besteiras que você também fez, isso é legal para o seu filho enxergar realmente, de verdade, como você é, sabe? E ele entender que você também erra. E se você conta seus erros para o seu filho, principalmente enfatizando que você sabe que você fez aquela besteira, que você sabe que você foi naquele lugar que você não deveria ir, isso dá uma abertura enorme para o seu filho, para quando ele fizer alguma coisa errada ou quando ele achar que ele fez uma besteira, ele chegar em casa e contar para você também. Porque se nós pais e mães ficarmos numa posição de só condenar o que nossos filhos fazem errado, né? Ficar o tempo todo falando que aquilo tá errado, e não mostrar para ele que talvez a gente cometeu o mesmo erro quando a gente era pai e mãe, quando eles começarem a fazer as besteiras, porque vai acontecer, né? Todo mundo faz coisa errada. Mas o importante é que nossos filhos contem para nós, sabe? E se a gente ficar condenando o tempo todo, a chance deles, quando fizerem alguma coisa errada, não contar, ela só aumenta. Porque se você condena aquilo ali, o seu filho não te conta. E eu acho que todas as formas de bloquear qualquer diálogo que nossos filhos possam ter conosco, a gente tem que evitar.
E como é importante a gente saber as coisas erradas que nossos filhos fazem, até para a gente poder auxiliar, né, com um conselho, ajudar ou colaborar para que nossos filhos não façam aquilo de novo, ou mostrar para eles o porquê que está errado, né? Então esse retorno, sabe, esse feedback que a gente precisa ter dos nossos filhos, quando eles fizerem as coisas erradas, é muito importante. E eu acho que a gente contando assim, os nossos erros, isso dá assim uma abertura total para os nossos filhos chegarem e também contarem os erros deles. A gente tem que ter conversas do tipo, eu também fiz essa besteira, sabe? Poxa, eu fiz algo parecido com o que você fez, mas eu entendi que isso aí estava errado. Poxa, uma vez eu fiz a maior besteira, mas eu aprendi com aquela besteira que eu fiz, sabe? Isso é legal a gente ter com os nossos filhos. Isso é muito melhor, isso cria uma relação muito mais íntima com os nossos filhos do que a gente ficar dizendo que tudo na nossa época era bom pra caramba e na época dos nossos filhos todos os gostos, tudo que eles querem fazer é ruim, sabe? É muito melhor a gente assumir também as coisas que a gente fez na vida, mesmo elas sendo erradas às vezes. Então senta com seu filho, sabe? Principalmente quando ele é adolescente, né? Que adolescente acho que é a grande fase que começa a fazer algumas besteiras e que a gente, nós pais e mães, não estamos o tempo todo de olho. Então senta com seu filho, me conta, quando você for contar as suas besteiras para ele, qual foi a cara que ele fez e qual foi o sentimento que você acha que ele teve. E se isso foi bom para você, que eu acho que contar, assumir os nossos erros, sabe? Às vezes é bem libertador, né? É bem legal, principalmente para os nossos filhos. Eu tenho tanta coisa para contar pro meu filho, quando ele for um pouco maiorzinho, né, que eu não sei nem por onde começar, assim, de besteiras que eu fiz na vida. Mas eu acho que isso vai estreitar muito o meu relacionamento com ele, sabe? Eu acho que isso faz parte da nossa vida. Além disso, eu acho que contar os nossos erros para os nossos filhos passa uma imagem de maturidade, né? Eu fico pensando como meu filho vai me enxergar se eu contar os meus erros para ele, sabe? Eu acho que ele vai pensar assim, poxa, minha mãe fez coisas erradas, mas ela entendeu que estava errado e ela assumiu, sabe? Isso é muito legal, passa uma imagem de que você pelo menos aprendeu com aquilo ali que você fez errado, sabe? Então essa imagem de maturidade para os nossos filhos, que a gente aprendeu, que a gente assumiu que a gente fez coisa errada, ela é muito boa para eles também. Eu acho que fica uma ótima impressão para os nossos filhos. Bom, então se um dia vocês tiverem esse tipo de diálogo com os filhos de vocês, me contem nos comentários como é que foi esse diálogo. Se vocês tomaram coragem para contar, às vezes uma besteira bem grande que a gente fez. Mas acho importante nossos filhos saberem também. Porque às vezes a gente quer que nossos filhos entendam que a gente teve uma vida, né? Que pai e mãe também foi criança, também cresceu, também se apaixonou, também saiu. Mas pra gente querer que os nossos filhos entendam isso, a gente tem que sentar com eles e contar a nossa vida pra eles, sabe? E não só contar as partes boas, né? Porque a gente não fez só a coisa certa, né? Eu não posso nem olhar pro meu filho e falar que na minha época era bom, porque eu vou estar mentindo pra ele isso daí. Então as coisas erradas também fazem parte da nossa vida. E nossos filhos vão confiar mais em nós quando a gente olhar pra eles, sabe? E tiver esse tipo de papo, assumindo nossos erros, assumindo as coisas erradas que a gente fez, sabe? Quando chegar esse momento, quando meu filho for um pouco maior, né? E eu contar, assim, várias besteiras. Eu já contei algumas pra ele, porque eu acho que ele já tem maturidade pra entender. Mas quando chegar o momento de eu contar, assim, as graves, eu faço um vídeo aqui e conto pra vocês como é que foi a reação dele. E se isso realmente estreitou o meu relacionamento com ele.